São 18 horas e 19 minutos. Giro de notícias agora recebe nesse bloco a nossa colunista, a nossa comentarista política, Rosiane Carvalho, da Band News, que sempre que tem uma novidade boa, um assunto bacana, ela traz aqui pra gente. Tudo bem, Rose? Boa noite. Oi, boa noite, Geraldo. Boa noite, Tereza, Alex. Boa noite, Hamilton, todo mundo que está acompanhando a difusora esse horário também. Rose, hoje o ministro das Cidades, Jader Filho, cumpriu uma intensa agenda em Manaus e também no interior do estado, com grupos políticos diferentes, interesses divergentes em se tratando do cenário para o ano que vem. Todos marcando presença ao lado do ministro, que está numa pasta muito interessante do ponto de vista da execução de recursos ligados à moradia, que é um assunto muito importante para todo brasileiro. Conta para a gente, Rosa. Uma agenda importante no sentido da necessidade do déficit habitacional do Estado, da própria cidade de Manaus. Uma agenda importante do ponto de vista político. Eu fico lembrando daquela toada do Garantido, Tô Balanceado, porque mais ou menos ele conseguiu fazer uma manobra e está em palanques que a gente não está vendo se juntarem neste momento. É sempre bom ressaltar que é neste momento. Vírgula, né? Vírgula nesse momento. Porque chega a junho, até boi voa, né? Quando chega perto assim, de definição de eleição, é o que acontece mesmo. Mas olha, essa agenda do ministro ela é importante também para o Lula, o presidente Lula. Vocês sabem que ele tem uma dificuldade no estado do Amazonas em função da maioria do eleitorado se concentrar em Manaus e Manaus ter votações expressivas para o presidente Bolsonaro a 2 eleições. Então, ele tenta construir, por meio dos seus programas, que são características dos seus governos passados, mas deste também, esse é o programa Minha Casa Minha Vida, um novo diálogo com essa população. E eles estão tentando também outras comunicações. Os políticos daqui mesmo, a base aliada dele, que não é tão fiel assim, né, na visibilidade pública do nome dele, não dava tanta vazão. Eles estão colhendo os louros com dinheiro do governo federal, com o programa do governo federal, mas não davam tanta vazão. Então, a presença do ministro traz outras obrigações e interpretações a esse respeito. Então, aqui em Manaus, eles foram visitar a canteiro de obras de mais de 500 casas que estão sendo construídas lá no Parque das Tribos. Eles estão chamando de Morar Melhor, é o nome desse conjunto habitacional. Mas eles colocam que só para a cidade de Manaus, o programa Minha Casa Minha Vida tem previsão de 1.000 habitações para este ano e para o ano que vem a serem entregues. Eles fizeram uma entrega realmente mais robusta em Presidente Figueiredo, que é aqui da região metropolitana, 400 unidades. Aí nessa agenda em Figueiredo, os 2 senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz, e o prefeito da cidade, que é o Fernando Vieira, que é do PL. Isso foi uma coisa interessante que vale uma pontuação. Ele é do PL, né? Então, portanto, um partido do ex-presidente Bolsonaro. A associação, a entrega lá de casas, ela privilegiou as donas de casas, as chefes de família, portanto, mulheres. E tinha uma associação que estava muito próxima, né, nessa entrega, que teve espaço de fala, que é de mulheres pastoras. Ou seja, mais um ambiente de controle ali dos bolsonaristas. Mas eles próprios ali, inclusive as mulheres pastoras, falando muito bem a respeito do presidente Lula. E o Fernando Vieira, prefeito do PL, também agradecendo lá a presença do Lula. O que o pessoal estranhou foi a saída mais rápida do momento lá das falas públicas, das fotos com as crianças, né? Do senador Omar Aziz. Nesse evento ele foi mais econômico na sua presença. Saiu o Eduardo Braga, aproveitou bastante, eu vi as fotos, ele estava ali meio que derretendo. Tem uma foto muito interessante também, infelizmente eu não tenho aqui agora nesse momento, mas ela mostra ele segurando um cartaz, que é da entrega do conjunto habitacional, e aparece o nome do governador Wilson Lima, bem em cima, sabe? Aqui em Manaus, a presença maior do Davi e da equipe do Davi Almeida, né? Além da presença também de indígenas, de lideranças indígenas do Parque das Tribos, como é o caso do cacique Ismael Munduruku e a Wanda Itoto, né? Nesse evento de Manaus e no de Presidente Figueiredo, a ausência do governador Wilson Lima. Aí ele foi cedo para Barcelos, depois para Tefé, se antecipou em mais ou menos 2, 3 horas a chegada do ministro em Tefé, e já chegou lá, o evento já estava preparado.
A informação que eu tenho de bastidores é que ele colheu bastante louros do evento, sendo que o recurso maior para essa construção em Tefé é do governo federal. O aporte do governo do estado é mais ou menos 10%. Mas em relação à visibilidade louro, o governador Wilson Lima foi bem esperto, chegou antes, praticamente, para quem, exato, para quem estava lá, colheu os louros ali como um anfitrião do evento. Você falou na Wanda Toto. Como é que está a situação da Wanda Toto? Está paquerando com quem, né, para 2026, o Rose? Olha, a Wanda Toto foi muito bem votada, a gente até destacou aqui dentro da esquerda, é uma revelação de nome, mas tem uma dificuldade na sua legenda, né, na rede sustentabilidade. Além das dificuldades regionais, locais, há um problema de cisão, de disputa de poder seríssimo na rede hoje, em relação ao grupo da Heloísa Helena, da ex-senadora, e da ministra Marina Silva. Então, as informações que a gente tem de bastidores, é até legal você perguntar isso mesmo, Geraldo, porque a gente tem uma informação que já está circulando há algum tempo, há umas 2 semanas, que outros partidos vêm namorando, sim, interesse de filiar a Wanda. Isso já de algum tempo, né? Desde a última eleição que ela despontou realmente com uma boa votação. Mas de bastidores, há informações que há conversas com o MDB. A Wanda, nesse momento, é presidente estadual de um partido, né? Ela é porta-voz da Rede Sustentabilidade, ela divide essa função com uma outra pessoa, mas como o nome dela ficou muito conhecido, claro que os holofotes viram muito mais para a Wanda nessa função. Mas há uma situação que não é só dela, que é de outros indígenas também, que se fortaleceram eleitoralmente, que querem avançar eleitoralmente, não só no estado do Amazonas, Roraima também, que estão, neste momento, sentindo que a rede pode não ser esse terreno estável em função de uma confusão muito grande provocada aí por essa disputa de poder dentro desses 2 grupos na rede. Agora, Rose, a gente muda de assunto um pouquinho para você falar um pouco da questão da temporada bovina que está chegando já. E aí estão se movimentando tanto marcas, né, para o lançamento do Festival de Parintins, do ponto de vista da importância, é um festival grandioso, né? E também a questão estratégica para o governo, já que esse vai ser o último, né, ano com a participação do governador à frente, né, do cargo, já que em 2026 ele deve sair candidato às eleições. Se ele renunciar, ele é o último, mas se ele não renunciar, aí é mais 1, mais 2. Né? Pois é. Como é que você faz essa leitura? A gente está bem pertinho já, maio, né, Rose? Mês que vem. O Festival de Parintins tem sempre um universo, um multiverso ali acontecendo, tem questão cultural. A ilha vai ser pequena esse ano, né? E tem sempre os bastidores da política. Tem muita coisa, tem muita gente não fala assim que o cara, olha meu Deus, o religioso entra papa e sai cardeal no conclave, né? Muita gente já entrou candidato no início do festival e saiu sem nada, né? Então, assim, muita coisa acontece realmente nesse período de Parintins. Agora tem uma coisa interessante acontecendo hoje, nós fomos convidados para participar lá da coletiva, que foi o lançamento por parte da Brahma, né, das latinhas estilizadas para o Festival Folclórico de Parintins, com o vermelho do Garantido, o boi garantido e estilizada também com o azul do Caprichoso. Você trouxe a minha do Caprichoso? Eu ganhei só uma, como eu sou caprichosa, eu vou guardar lá para... Outras pessoas também já pegaram, né? Tá lá na minha família e tal. Mas eu tenho a do Garantido também, posso compartilhar a do Garantido, do contrário. São lindas, inclusive, assim, tem uma homenagem ali para a torcida, né? Agora, eu conversei com algumas pessoas lá, conversei com o Daniel, o André Guimarães, ele é da Maná Produções e Eventos, que há mais de 10 anos está lá na organização da busca de patrocinadores, que é muito importante, porque o festival grandioso daquele usa muitos recursos, né? Muitos recursos. E ele estava me explicando das grandes marcas presentes no festival, além da Brahma, né, da Ambev, por exemplo, o Mercado Livre, a Azul, Linhas Aéreas, Natura, a própria Neva, Coca-Cola, enfim, tem uma série de grandes marcas que patrocinam esse festival, que não é de hoje que acredito, que também utilizam esse festival em favor das suas marcas. Tanto que alteram, né? Assim, a Azul tem uma coisa assim, tem um dia azul, mas lá em Parintins ela não pode falar dessa maneira, né? Que já levou vaia, né? Do Garantido. A própria Brahma, né, muda a cor ali, a Coca-Cola, tudinho. O Bradesco muda. Bradesco, não sei se o Bradesco está no patrocínio desse ano, mas ele fazendo comparação, por exemplo, que o Carnaval do Rio de Janeiro, que é um evento grandioso, mundialmente conhecido,
tem tido muita dificuldade de angariar boas e grandes marcas no patrocínio daquele evento. Isso não acontece com o Festival de Parintins nesse momento. É interessante a gente observar por esse ângulo também. Muito bem. Obrigado, Rosiane Carvalho, comentarista política da Band News, da Rede de Rádio Difusora, por nos trazer os assuntos, quando você tem aí esses assuntos para trazer para os nossos ouvintes internautas. E a gente te aguarda aqui em breve, numa nova oportunidade com novos assuntos. Tá bom, Rose? Tá ótimo. Obrigada. Um beijo para todos vocês e para os ouvintes também. Obrigado, Rosiane Carvalho. 18 horas e 29 minutos, maestro. É hora do trânsito.